Olá, meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Ricardo Feres da Igreja Evangélica de Pinheiros e trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Preste atenção. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, ele não tem motivos para temer ao Senhor? O Senhor não o cercou de bens, sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos foram muito abençoadas, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a sua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra o Senhor. Queridos, aqui foi uma cena em que aconteceu ali com o servo de Deus Jó. O inimigo apresentou-se a Deus e Deus pergunta: de onde você estava? E ele diz: eu estava ali passeando pela terra, que é o lugar dele. Então Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? E aqui Deus fala de 4 características, qualidades do caráter de Jó. E ele diz: viste o meu servo Jó? E ele diz então: sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor reconhecendo na vida de Jó 4 coisas do caráter dele. E a primeira que ele fala é sincero. A palavra sincero vem do latim, quer dizer sine cera. Antigamente construíam-se vasos, eram fundidos e nem sempre eles ficavam perfeitos. E às vezes era necessário passar uma cera para tampar os furinhos, os orifícios, as falhas que ficavam. E depois lixava-se, deixava-se quase perfeito. E quem fosse comprar aquele vaso nem percebia. E então, aqueles que faziam vasos perfeitos e vendiam, eles tinham assim questão de dizer, orgulho de dizer: o meu vaso é sine cera, ou seja, é sem cera, ele é perfeito, ele é íntegro, ele é de boa qualidade. É isso que Deus quer falar de você e de mim. Que será que nós somos sinceros? Sinceridade, integridade, como diz aqui na palavra, reto, desvia-se do mal, são características de Deus, o DNA de Deus que está em nós. Mas muitas vezes nós nos afastamos desse caráter de Deus e começamos a fazer coisas que esse inimigo aqui começa a colocar na nossa vida. Mas hoje eu quero falar para você que Deus está do seu lado. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos temente a Deus porque somos abençoados, porque temos às vezes riquezas, porque temos tudo de bem, do melhor. Mas o homem sincero, reto, que teme a Deus de verdade, ele não se preocupa com os bens que ele tem. Ele serve a Deus porque ele o ama, porque ele sabe que Deus é o seu Senhor. Então não coloque o teu amor por Deus nas riquezas que ele te dá, nos bens que ele te dá. Ame-o por aquilo de maior que ele te deu, o seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que deu a vida para nos salvar, aquele que tomou o nosso lugar, aquele lugar que era nosso. Mas Jesus, por amor a nós, ele foi, subiu naquela cruz, morreu por ela e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Aqui Satanás achou que Jó temia a Deus porque ele era muito próspero, tinha muitos bens, uma família maravilhosa. Alguns conhecem a história, nós falaremos disso sobre isso outro dia. Mas ele perdeu tudo e mesmo assim ele continuou sincero, reto e desviando-se do mal. Que nós possamos adquirir em nós esse hábito de cumprir e ser como Deus é, o DNA de Deus que está em nós. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações. Quando nós nos desviamos,
nós sofremos consequências terríveis. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos abençoa e aí então Ele nos faz prosperar. Não cremos em Deus porque prosperamos, mas prosperamos porque cremos em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe, que você ama, que precisa ouvir uma palavra dessa. E talvez já tenham deixado dessas características de Deus que está em nós, o DNA de Deus, mas precisam ouvir essa palavra. Também lá no YouTube você vai encontrar essas mensagens, nossos cultos gravados, e quando entrar lá, inscreva-se no nosso canal. E também no nosso site iepsed.com.br você vai poder encontrar esses vídeos, as mensagens, os cultos gravados e todas as notícias da nossa igreja, para a qual eu te convido a estar conosco lá, todas as quintas, às 20 horas e domingo, às 18h30, o culto presencial. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz.